Mais um cafezinho com a Dai começando e hoje a nossa convidada é a Josi Cruz. Nós vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória no nicho financeiro e ela também vai esclarecer algumas questões, tá? Desse trabalho de assessoria. Josi, bom dia. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação e por você vir aqui, né, compartilhar um pouquinho dessa trajetória nesse nicho que para mim parece tão complicado e eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra ter essa oportunidade de poder conversar e falar um pouquinho desse mundo financeiro, que é muito mais leve do que a gente imagina. Eu vou aprender muito hoje, porque para mim não é nada leve, não é nada leve. Vamos começar com aquela basiquinha. Fala um pouquinho quem é a Josi. Meu nome é Josi, né? Eu sou assessora de investimento e sócia de um escritório vinculado à XP. Eu sou casada com o Felipe, tenho 2 filhos, o Rafa e o Lucas. Sou nascida em Santos, moro aqui no Guarujá há 16 anos. E meu objetivo é realmente trazer a leveza no mercado financeiro. Bom, como que começou, né, essa sua trajetória na área dos números? Eu acho que começou muito tempo atrás. Eu acho que assim, nossa aptidão vem desde do que a gente gosta de fazer quando criança. E eu lembro quando era criança, meu pai sempre organizou a parte financeira muito de uma forma bem organizada. E eu sempre tive curiosidade de acompanhar as planilhas de gastos. Então começou lá atrás. E eu não queria fazer, não estava nos meus planos trabalhar no mercado financeiro, mas quando eu terminei o ensino médio, a minha ideia era fazer engenharia, e eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. E lá eu pude escolher a matéria e escolhi economia. E aí foi amor à primeira vista. Aí voltei com o intuito de fazer economia. Acabei não indo para a economia, acabei fazendo administração, mas a parte de economia, mercado financeiro era o que brilhava meus olhos. E aí fiz administração, depois eu fiz minha pós-graduação em mercado financeiro, trabalhei no banco 20 anos, fiz MBA em finanças e recentemente fiz outro MBA voltado ao Wealth Planning, que é o planejador financeiro. E como que se deu essa transição, né, do CLT para ser dona do seu próprio negócio nessa área financeira? Ai, não foi fácil. Eu falo que assim, é um desafio, até porque eu vim de uma família, meu pai trabalhou CLT a vida inteira, e a questão de empreender sempre era uma questão de ser arriscado. Sim. E durante a minha vida, né, meu primeiro emprego foi o banco, foi o Bradesco, passei por lá durante 15 anos, mudei, fui para o Santander mais 5 anos, então foi uma escola todo esse processo. Mas dentro desse processo eu comecei também a olhar a parte de autoconhecimento. E quando a gente mergulha dentro de si, a gente entende um pouquinho mais qual que é o nosso propósito, aquilo que a gente veio ao mundo fazer. E aí, dado momento, eu entendi que o banco não estava alinhado com aquilo que eu queria fazer, que é trazer realmente essa parte de educação financeira com leveza, com tranquilidade, montar um planejamento financeiro para os meus clientes. No banco, eu não tinha acesso a isso. E aí eu tive que realmente, mesmo com medo... Foi com medo mesmo? Foi com medo mesmo, olhar com muita responsabilidade, porque eu falo que planejamento financeiro, toda essa minha trajetória durante o banco, eu consegui fazer esse meu planejamento financeiro para eu tomar essa decisão de ir e empreender. Então, assim, não fui empreender, vou... Na verdade, não arriscou tanto assim. Primeiro, você teve toda uma preparação, Sim, né? Exatamente. Mas mesmo assim foi. E aí eu acho que muitas vezes, quando a gente vai em busca daquilo que a gente acredita, a gente precisa arriscar. E aí eu ainda estou trilhando esse caminho. Eu estou dentro da XP, já vai fazer 4 anos. Mas eu sinto que eu tô no caminho certo. Você, então, hoje em dia está na XP, né? Sim, eu sou sócia e assessora de um escritório vinculado à XP, que é a Invest Smart,
que hoje é um dos maiores escritórios vinculados à XP no Brasil. Então, hoje em dia, você trabalha com assessoria. Sim. Essa assessoria, ela é para pessoas físicas, jurídicas, os dois? Como que funciona a assessoria? Sim. A assessoria de investimento é uma forma de a gente dar a mão para o cliente e entender os projetos deles. Então, eu falo que nosso trabalho como assessor muitas vezes na nossa primeira reunião a gente não fala de investimento, mas é entender a vida financeira, quando ele começou, como ele começou a guardar dinheiro e quais são os planos financeiros para ele. E aí a gente sempre fala que o nosso objetivo é fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, e não a gente trabalhar pelo dinheiro. E que exige muita disciplina, muita organização, pensando no longo prazo. Então, o assessor é uma ponte que liga o cliente dos seus objetivos, do que ele tem hoje, para os seus sonhos. Então, a gente, dentro do mercado financeiro, a gente escolhe os melhores produtos do mercado de investimento, pensando na estratégia individual de cada um. E tem uma mentalidade assim, né? Você vai desmistificar se as pessoas acham que somente tem assessor financeiro as pessoas que têm já dinheiro, né? Isso é mito ou é verdade? É mito. Para você conquistar, eu falo que não é sobre o quanto você ganha, mas sim o que você faz em relação a isso. A gente tem alguns clientes que ganham muito para manter um padrão de vida e acabam sendo escravos do dinheiro, porque eles trabalham só para manter aquela posição. E o principal objetivo, por isso que eu falo, independente de quanto você ganha, é qual estratégia que você vai conseguir para ter sua liberdade financeira. A liberdade financeira para alguns pode ser R$3.000 por mês, 5 mil, que eu quero conquistar isso. Para alguns pode ser 50 mil. Então, vai depender muito de como a pessoa enxerga isso e como que a gente vai fazer esse planejamento. Esse milagre. E não é milagre. A gente consegue mostrar através de planilhas que a gente consegue realmente alcançar nossos objetivos financeiros através de uma estratégia bem definida. Mas aí, no caso, vamos supor que eu contrate você. Eu falo assim, eu preciso dessa assessoria. Como que seria esse processo? Seria mensal? Seria um acompanhamento diário? Teria um prazo? Como que seria isso? Hoje eu vou falar dentro da XP e dentro da assessoria de investimento, tá? Então, a gente hoje não é bem contratar. Você tem que ter uma conta dentro da XP para a gente planejar esse planejamento de longo prazo. Então, eu tenho uma equipe hoje de assessores que, dependendo do valor, do valor que você tem para aplicar, a gente vai segmentar. Então, a gente vai fazer esse planejamento. Então, muitas vezes, você está construindo qual que é o primeiro passo para você montar esse planejamento financeiro. É constituir sua reserva de emergência. Reserva de emergência, geralmente, a gente fala que é de 2 a 3 salários, que você precisa construir, ter de uma forma líquida, segura, para eventuais percalços no meio do caminho, você tem essa reserva de emergência. Então, a gente sempre começa com essa reserva de emergência para depois construir uma carteira de investimento. Então, a gente faz essa reunião geralmente é no nosso escritório, pode ser online, e aí a gente vai, aí eu vou indicar qual o assessor que vai te atender dessa maneira. Então, dentro da assessoria funciona dessa maneira. Hoje em dia, né, o assunto de prosperidade, de abundância, né, de mentalidade está super em alta. Você acha que isso fez com que a assessoria financeira também ficasse mais em evidência? Porque é que nem a pergunta anterior, né? Na mentalidade só precisa de um assessor quem é rico, quem tem muito dinheiro. Mas eu creio, não sei, né? Posso estar errada, que essa ideia de ser próspero, abundante, né? Trouxe muito essa profissão mesmo para ficar mais em evidência. Você acha que tem relação? Depende, vamos lá. Eu vejo de duas maneiras. Isso é o que eu, Josi, acredito. Então, assim, dentro de eu levar o mercado financeiro, eu acredito que não adianta você fazer uma planilha técnica se você não entender
da onde vêm as suas crenças. Então, assim, o mercado financeiro, principalmente a assessoria de investimento, é um mercado muito técnico, onde a gente vê dados, é um mercado frio, é um mercado masculino. E aí, quando eu entrei no mercado, eu ainda tentei me adaptar nesse processo. E algo dentro de mim falava, falta alguma coisa para alinhar aquilo que eu acredito. Então, assim, trazer essa parte de mercado financeiro, alguns assessores trabalham dessa forma, que é a maneira como eu trabalho, que é trazer essa leveza para o mercado financeiro, que é um mercado muito técnico, muito masculino. Então, dentro das minhas crenças, eu acredito que a gente possa trazer isso. E geralmente eu vejo através de três movimentos, né? Que aí é um projeto que eu tenho idealizado, pensando aí mais para frente, que é um projeto com mulheres para trazer essa parte de técnica mesmo, porque para você começar um planejamento financeiro, você precisa olhar para o seu orçamento, você precisa olhar para as suas contas para saber onde sobra, onde falta. Onde eu consigo começar, qual que é a estratégia que eu posso fazer dentro disso. Aí, o que eu, dentro desse meu projeto, é trazer a parte de física quântica atrelada justamente essa parte de abundância, como que nós podemos ser prósperos, ter esse nosso... o que é nosso por direito. Então, trabalhar primeiro a mentalidade para chegar depois no... Isso, e aí olhar as crenças financeiras e ressignificar. Então, como que meus pais lidavam com isso quando eu era criança? Como era a minha relação com o dinheiro? Que nem muita gente, o dinheiro é sujo, o dinheiro é pesado, o dinheiro é para quem tem muito dinheiro é ganancioso. Então, essas crenças que muitas vezes a gente age, está no nosso inconsciente e a gente age sem a gente perceber. Então, muitas vezes que a gente não percebe. E para olhar isso, a gente precisa entender da onde vem, como que é a sua relação, qual que é o peso, para transformar isso de uma maneira leve, para realmente trabalhar a questão da abundância junto com a questão técnica, que é olhar realmente os seus projetos. Você já respondeu mais 5 perguntas que eu ia te fazer. É porque é diferente, né? As crenças limitantes. Vamos lá, vamos focar um pouquinho nessas crenças. Sim. Queria que você falasse de crenças limitantes, quais são as mais recorrentes e de que forma o assessor trabalha isso no cliente. Porque tem muita gente que não acredita nisso, que é muito racional. Não tenho dinheiro porque eu ganho pouco, não tenho dinheiro porque eu gasto mais do que eu ganho. Então é uma coisa bem racional, mas não vê por trás. O que me faz, né, gastar mais do que eu ganho, por exemplo? Pode ser um distúrbio emocional, vamos dizer assim. Sim. Então fala um pouquinho das crenças. Primeiro vamos falar o que é uma crença, né? Acho que a crença é... nosso inconsciente, se a gente pegar lá, falar um pouquinho do universo consciente e inconsciente, o nosso inconsciente representa praticamente 95% das nossas atitudes e 5% é consciente. A gente não tem controle de nada, né? Sim. E muitas vezes esse nosso inconsciente é formado nos primeiros 7 anos de vida. Então, a gente precisa entender como esses assuntos eram conversados na nossa infância. Então, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar isso realmente com carinho, porque a gente acaba nos sabotando. Muitas vezes, eu quero guardar dinheiro, vou começar, e aí começo a aparecer, tem gasto aqui, eu acabo gastando demais. Como se fosse uma dieta também, quando você procura uma nutricionista, eu quero fazer, aí já deu errado, eu vou começar a comer. Então, funciona mais ou menos na questão financeira. Então, assim, as principais é isso mesmo, a criança pega o dinheiro, filho, tira a mão daí que o dinheiro é sujo, e aí a gente interpreta de uma forma que fica lá impregnado no nosso inconsciente. Só quem tem dinheiro é ganancioso. Pra que a gente quer ter muito dinheiro se a gente já tem uma família boa? Então, fazendo algo de errado, né? Tem muito dinheiro, tem alguma coisa ilícita aí. Exatamente. E aí você olhar para essas crenças e ressignificar é uma parte muito importante para o seu processo
do seu planejamento financeiro. E aí, como que o assessor trabalha? Aí entra, que nem a nossa conversa inicial, não é só sobre números, o investimento, mas é entender. Então, o assessor vai perguntar lá quais são os seus sonhos, quais são os teus objetivos. E quando a gente quer mudar essa crença, muitas vezes a gente tem que ter uma recompensa daquilo que a gente quer chegar. Então, muitas vezes a gente coloca essa recompensa como os sonhos, os objetivos. Eu quero ter uma renda passiva, eu quero ter minha independência financeira, eu quero dar um bom estudo para os meus filhos, enfim. E aí, geralmente, quando a gente busca para ter essa constância para a construção do patrimônio, a gente foca muito no lado positivo, porque que ele quer ter esse valor, porque ele quer construir porque ele quer fazer esse planejamento. Então, a gente sempre vai, vamos voltar aqui, alguma coisa deu errado no meio do caminho, vamos olhar aqui para voltar e olhar realmente com carinho essa recompensa final, que é onde a gente quer chegar. E aí a gente mostra através de estratégia que é possível. Então a gente faz o cálculo, quantos anos você vai precisar poupar para você ter uma renda passiva. Então a gente consegue ajustar isso através de planilha para mostrar que é possível. E os clientes, eles se mostram abertos a essas crenças ou tem alguma resistência? Que eu falei, dentro da assessoria a gente não trata exatamente essas crenças. Sim, que eu falei, de forma indireta. Vai muito do meu projeto de trazer isso realmente para falar de forma aberta. Então, muitas vezes, nessas reuniões, a gente não fala de crenças, mas sim de objetivos financeiros. Então, a gente vai de uma forma muito sutil acompanhar, e muitas vezes a gente consegue identificar. Sim. E aí a gente consegue sempre vincular o planejamento a algo positivo, e algo positivo é onde ele quer chegar. Então, a nossa conversa é muito essa ponte, onde ele está para onde ele quer chegar, que aí a gente conversa e ajusta. E aí eu acho que são poucos os assessores que realmente olham isso de uma forma diferente para olhar as crenças financeiras. Então, a gente trabalha muito nos sonhos. Depende muito do que você crê, né? Porque Sim. Se você não acredita que você tenha crenças, fica mais difícil Exatamente. De você chegar a essa compreensão, né? Por que eu tô assim? Por que é desse jeito? Eu acho que é um caminho que você, com esse seu projeto, que depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre ele, de fazer o caminho reverso, né? Fazer uma análise interior, né? Profunda, porque às vezes é profundo, para chegar aos números, para chegar aos resultados. Você falou, né, de tempo de criança, das crenças que a gente ouvia. Hoje em dia, algumas escolas já têm a educação financeira para as crianças, né? E como os pais não tiveram essa educação, acho que a maioria, né, não teve acesso a uma educação financeira, não tiveram como passar para os filhos. Exatamente. E como iniciar com a criança? Às vezes até os pais têm as crenças, né? Sim. Fica bem complicado, porque é um processo, né, de geração para geração, de cultura, de vivência. Como que o pai poderia começar a introduzir a educação para as crianças? Eu acho que primeiro os pais precisam olhar para isso com carinho, porque assim, a gente vou falar algumas técnicas, mas antes as crianças muitas vezes replicam as nossas atitudes sem a gente perceber, que é aí onde forma o nosso inconsciente sendo formado. Então, muitas das nossas atitudes, as crianças veem nossas atitudes em relação a determinado assunto. Então, se a gente não tem essas atitudes, a gente ensinar, a gente não está sendo congruente. É o exemplo, né? Exatamente, com um exemplo. Mas, assim, como começar? Eu acho que, assim, uma forma é você realmente trazer talvez a mesada como uma forma dela dar valor ao dinheiro. Então, assim, o que ela precisa fazer para ganhar aquela mesada no mês? Então, assim, é importante ela ter algumas tarefas para saber que ela precisa fazer para ter aquele dinheirinho. É uma dificuldade eles cumprirem as tarefas, mas eles querem a mesada. Então, mas aí nós também precisamos ser firmes nesse sentido. Não cumpriu a tarefa, não vai ter o valor que nós combinamos. E aí, dentro do valor que eles ganham, eles terem noção de quanto é
qual foi o sacrifício que ele teve para realmente guardar esse dinheiro para ganhar. E aí, depois que ele ganha, ele optar, eu quero guardar esse dinheiro, eu quero gastar, qual que é o custo, e se eu gastar, eu também sei que lá na frente, se eu quero alguma coisa maior, eu não vou ter lá na frente. Então, é ter essa consciência, e a mesada é uma boa forma de você iniciar. Tanto de você incentivar as crianças de como ganharem o dinheiro, assim como de gastar e ter opções. Eu, quando era criança, meu pai era comigo e com a minha irmã, a gente tinha mesada, e aí a gente tinha opção. Se a gente guardasse a mesada, a gente ganhava outra mesada. A gente não podia gastar. Mas se a gente optasse por gastar, eu não poderia depois pedir dinheiro para fazer as coisas que eu queria. Até a próxima mesada. Até a próxima mesada. Então, realmente, eu queria tomar um lanche na escola. Tinha que levar o lanche de casa, porque se eu quisesse guardar. E eu sempre fui aqui, guardei, e minha irmã sempre foi aqui, gastou. Sempre tem, né? Outra ideia legal de fazer com as crianças, né, são os potinhos. E aí eu quero comprar um brinquedo ou quero comprar uma pipoca. Então, assim, qual o potinho, as moedinhas que eu vou colocar no curto prazo, que é para usar hoje, um projeto ou um brinquedo um pouquinho mais caro que eu quero colocar nesse projeto, e eu acho também muito importante colocar o potinho da doação, que é para justamente trabalhar esse pensamento de escassez, que tudo que eu quero vem só a mim. E aí eu ter esse também pensamento de doar o dinheiro, quanto mais a gente trabalha, mais ele se multiplica. Então, assim, de colocar também para doar para pessoas que precisam. Então, eu gosto de trabalhar esses 3 potinhos, é uma forma de trazer a consciência financeira para as crianças. São sugestões boas. Eu não tô fazendo muito certo, não, sabe? Porque eu tô dando a mesada e eu tô tendo uma briga para eles fazerem as tarefas, e acaba que eu vou relevando. Ai, tá bom, então deixa. Posso amanhã outro dia? Ai, tá bom. Tem que rever o meu comportamento, né? Uma ideia, talvez, é colocar isso numa planilha. Também ajuda bastante. Ó, dentro da mesada, você tem lá R$100 por mês. Para você conquistar esses R$100, você tem que fazer isso, senão eu vou descontar. E aí ter isso vai ficar zerado na lição de casa. Gente, eu vou abrir aqui um parênteses, que a Josi, ela fez um videozinho, né, no Instagram, nós vamos deixar aqui também o endereço da Josi, e ela falou assim, acho que foi uma repercussão boa esse vídeo que ela postou falando, né, no mês das crianças. Ela falou desse livro, que é da Thelma Ribeiro, Dinheiro e Finanças para as Crianças. Tem uma história aqui do Marlon com o avôzinho, ele quer um carrinho, e durante todo o percurso o vô vai dando sugestões, né, de como ele conseguir o dinheiro. Tem uma parte aqui até empreendedora que ele fala, então é bom, né, quem tem crianças em casa, sobrinhos, dá uma olhadinha também no vídeo que a Josi deixou lá no feed, tá? E é bem interessante, são estratégias bem simples, mas que eu creio que surtam um efeito, né? Aqui pelo Marlon, ele, né, até desistiu de gastar o dinheiro assim tão rápido. Sim, eu tive o prazer de conhecer a Thelma Ribeiro. Ela é paciente da dentista do meu filho, nós se conhecemos no consultório, e ela tem um projeto muito legal de levar essa parte de educação financeira para as crianças. E ela mora nos Estados Unidos, então ela leva isso lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu achei bem legal. Ela tem o livro também em versão em português, e eu acho que esse livro traz de uma forma muito clara e didática sugestões de você trabalhar a parte financeira com as crianças. Sim, achei bem interessante, bem leve, até serviu para mim também. Deixa eu te falar sobre ainda as crianças, né? Eu creio que a tecnologia também faz parte, né, desse processo da educação financeira. Sim. Por quê? Antigamente os bancos já ofereciam uma conta, né, para menor. Eles ofereciam, lembro que talão de cheques para menor, claro que com o pai, né, ali vendo tudo. Só que hoje eu acho que a conta digital deixou mais fácil ainda as crianças terem acesso, né? Porque a criança, ela tem uma conta digital, e a história do Pix,
Agora não tem mais um presente físico, aí não tem tempo para comprar o presente, dá um dinheirinho, faz um Pix. Então a criança começa a ter mais dinheiro, mais cedo, e se ela tem uma conta digital, melhor ainda, porque assim, às vezes eu tenho controle, né, e eu só vejo lá, Sofia fez um Pix, Sofia recebeu um Pix, o Felipe fez um Pix, eles estão comprando, né? Então assim, fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que são duas questões. Estou errando. Não, tá. Eu acho que é ótima questão, porque assim, o dinheiro, a parte de conta digital, Pix, é uma coisa que veio para ficar. Mas se a gente conseguia isso antigamente, para mim, era mais fácil a gente ver o valor do dinheiro, até para ensinar para as crianças, porque a gente estava vendo, a gente conseguia dividir, a gente tinha troco. Quando a gente usa o cartão de crédito, a conta digital, ou mesmo o Pix, tenho dinheiro na conta, eu vou lá e gasto. Então, eu preciso... É mais fácil, né? É mais fácil, mas ao mesmo tempo, para trazer a consciência para as crianças, é importante ter uma planilha. Olha, eu recebi, quanto eu recebi esse mês? Então, vamos lá, total de crédito, que são minhas receitas. Quanto que eu tenho de despesa? Eu gastei mais do que eu comprei? Faltou dinheiro no decorrer do mês? Então, isso é uma forma também de trazer consciência de quanto eu ganho e de quanto eu gasto. Mas trazer isso através dos números. Talvez pegar um extrato da conta, uma vez por mês, vamos ver como foi nosso desempenho nesse mês? Sobrou dinheiro na conta? Ainda faltou, ainda tive que pedir dinheiro para você, mãe. Então, como que a gente pode organizar e aí colocar lá despesas de final de semana, despesas com meus brinquedos, despesas com alimentação e colocar na caixinha para eu conseguir visualizar isso de uma forma mais fácil. Porque só a conta, muitas vezes, a gente não consegue visualizar. Porque hoje é muito fácil. Faz um Pix. Ou eu gasto, ou passo o cartão. Então, eu vejo a dificuldade de você poder explicar isso para as crianças, que o cartão também depende de um valor, de uma receita que é gerada. Então, meu filho, de vez em quando... mãe, não tem problema, passa o cartão de crédito. Acha que é só isso, né? Mas para passar o cartão de crédito, eu preciso ter dinheiro para pagar depois. E como que funciona essa receita e essa despesa? Então, eu acho muito bom, mas ao mesmo tempo tem que tomar esse cuidado e talvez trazer o extrato realmente para a criança para mostrar as receitas e as despesas. Quantos aninhos ele tem? O meu pequeno tem 6 e o meu mais velho tem 12. O pequeno tem Pix? O pequeno não. Não, nenhum dos dois ainda não. O mais velho tem uma continha, mas ainda não liberei o cartão de débito. Geralmente, quando ele vai, ele já leva o dinheirinho dele. Então, assim, a gente traz... E é engraçado, né? Eu, em casa, eu tenho 2 opostos. O meu mais velho é muito organizado financeiramente. Então, assim, ele pensa 3 vezes. Se você vai gastar, mãe, não preciso. Então, quanto que é? Ele pergunta, ele tem... Já tem uma consciência, né? Uma consciência. Já o meu filho pequeno é o que quer comprar tudo. Vai ser um desafio para a mãe aqui que trabalha com isso. Cuidar dessas questões financeiras. Porque quer gastar tudo para ontem. Ganhou dinheiro, já quero gastar. Quero comprar. O outro não. Vamos economizar. Então, são 2 polaridades. E sendo que aí eu trago aqui também as individualidades de cada um, né? Porque, assim... Você pensa, são 2 crianças criadas pelo mesmo pai e pela sua... Mas cada um tem a sua personalidade também, né? Exatamente. Lá em casa é o contrário. A minha filha tem 14 e o meu filho tá com 12, né? Ela gasta tudo. Depois ela quer mais. Ele já não. Ele já é mais controlado. É o contrário, né, do seu. O meu mais novo, ele é mais controlado. Ele pergunta. Eu lembro que ele falou assim, eu quero pedir comida japonesa. Então, paga, né? Pode pagar, então. Quando ele viu o preço, ele falou, nossa, mas é tudo isso? Eu falei, tudo isso. E ela já gasta tudo. Até os meus sobrinhos, né? Mandei, assim, o seu vídeo para minha irmã, porque ela tinha comentado que no Dia das Crianças levou os 2 para a loja de brinquedos. E a pequenininha, com 5 anos, falou, eu quero dinheiro. Ela não quis escolher brinquedo, ela quis o dinheiro. A minha irmã ficou surpresa, ainda ficou meio brava. Mas pra que você quer dinheiro com 5 anos? Porque eu só vou gastar quando eu tiver aquilo que eu quero. Olha que legal. O grande não, ele já foi para querer escolher alguma coisa. Sabe aquele desespero, vou gastar, eu tenho que escolher alguma coisa para poder gastar?
ela já ficou não. Então, assim, são dois polos também diferentes, um em cada. Então, a gente tem esses desafios, Sim. né? E como lidar com um que estoura tudo de uma vez, que não tá nem aí, e o outro que ainda é mais controlado. Mas olha que legal, assim, é trazer isso para a consciência. Mesmo, olha como você já conversa com eles a importância do dinheiro. Eu acho que isso é fundamental. É você trazer o assunto, não ser um tabu. Que muitas famílias, assunto financeiro é um tabu. Os pais não conversam se está passando por um momento difícil ou falando realmente quais são os sonhos da família. Eu acho que é uma conversa, a parte financeira tem que ser uma conversa com todos dentro da família de uma forma leve. E não colocar como uma coisa pesada, preciso trabalhar muito, trabalho é suado, é difícil. Já está passando essa mentalidade para as crianças, que mais tarde vão passar e é uma, né, geração para geração. E o primeiro passo é conversar abertamente sobre olhar para a parte do dinheiro com respeito, com responsabilidade, com leveza. Eles têm na escola a educação financeira, a matéria legal. de educação financeira. Muito bom. É bem interessante. Dentro dessa sua trajetória, né, na área das finanças, quais foram os seus maiores desafios, assim, que você sentiu? Né? Até você falou algo ali que eu esqueci até de comentar. Você sofreu preconceito por ser mulher? Nesse nicho financeiro, porque a gente vê aqueles filmes, aqueles vídeos, fotos, homens nas bolsas de valores, e as mulheres? Sim, é um mercado, como eu falei, um mercado bem masculino. Uhum. E eu acho que assim, o principal desafio é trazer essa leveza e aí trazer essa autenticidade e entender que o mercado não precisa ser rígido da forma que é. E aí entra, que eu acredito que seja meu diferencial, é realmente trazer isso para um mercado mais, uma energia mais feminina, mais leve e desmistificar esse mercado. Porque se você for a fundo, é bolsa de valores, como que está rendendo o mercado, como que está o ativo, quais são as questões da economia, tudo isso é importante? É importante. Mas primeiro, o mais importante é ouvir nosso cliente. É entender os objetivos, entender os medos, entender a questão de sucessão, proteção de patrimônio. Então, a parte de investimento não fica exatamente somente com investimentos. E quando você entende o cliente, os sonhos dele, você traz ferramentas para auxiliar. Então, essa escuta ativa é algo a mais que você consegue fazer para desmistificar. Então, assim, realmente, eu preciso estar atualizada como que está a bolsa, como que está o dólar, como está a taxa de juros, como está a inflação. Isso tudo é muito importante para o meu trabalho. Mas eu vou trazer isso para o cliente de uma forma leve. Quando eu falo, a gente precisa olhar, proteger seu patrimônio contra a inflação, o que é isso? A inflação é uma maneira de corroer o seu dinheiro ao longo prazo. Então, assim, R$100 hoje não vai valer R$100 daqui a 5 anos. Então, ter o dinheiro tá sempre atualizado em relação à inflação é importante para quanto você teve de ganho real. Então, é quanto você teve de ganho acima da inflação. Então, trazer todos esses dados, mas de uma forma leve, para mim, eu vejo que é o diferencial. E o grande desafio foi entender isso, que eu poderia trazer isso de forma leve. Então, você chegar no momento que você entra, você quer trabalhar com os outros. Então, você quer trabalhar, quer entender tudo. É importante entender, sim, mas é muito da forma como você leva isso do outro lado. É algo a mais que você tem que trabalhar em você por ser mulher num campo masculino, né? Exatamente. Não é só ali o trabalho em si, mas eu, como mulher, mostrar que eu também sou capaz de ser até melhor que muitos homens ali, né? Exatamente. E na empresa tem muitas mulheres? Poucas. E eu clientes? Vou falar 80%. Hoje minha carteira é talvez 60% homem, 40% mulheres. As mulheres já olham de uma forma diferente. Então, assim, como eu trabalhei também muito em banco, trabalhei esses 20 anos, muitos dos meus clientes vieram conhecendo o meu trabalho como gerente, acabaram vindo comigo. E eu tenho muito a parte de indicação também. Mas eu vejo cada vez mais as mulheres também estão se aventurando nesse nicho. E olhando para isso
Como antes era o homem que cuidava da parte financeira, mas o mundo mudou. Hoje, quem traz o dinheiro para casa muitas vezes é a mulher. Ou é 50%, às vezes até mais. Então, a mulher precisa ter essa não digo que é responsabilidade, mas olhar para isso como forma que ela trabalhou para conquistar isso. Como que eu vou proteger meu capital e como que eu também tenho sonhos e eu preciso olhar para isso. Então, sim. E dentro dessa trajetória, claro, você, né, tem os seus projetos, você até já falou um pouquinho, né, sobre eles, você gostaria de falar mais um pouquinho? Claro. E aí entra, né, sendo o meu objetivo aquilo que eu acredito, que é trazer leveza para o mercado financeiro. E hoje, dentro da XP, a minha carteira, eu atuo com clientes com um investimento acima de um determinado valor. E eu quero trazer isso para as mulheres todas que estão começando. E aí, as empreendedoras, exatamente, né, que ainda não têm essa consciência de organização financeira, de separar o valor da empresa. Que né? Aí entra primeiro com essa parte técnica, de realmente olhar o quanto sobra, o que é da empresa, o que é meu, pessoa física. E aí olhar para isso, e aí vamos voltar aqui para olhar quais são as crenças financeiras. Então, assim, ter um momento para falar e desmistificar as questões de crenças. Então, da onde veio. E aí, muitas vezes, é muito em questão ao merecimento. Também, no nosso, mais uma crença, né? Que aí muitas não acreditam que podem, que merecem, que são merecedoras. Então, você começar a entender essas crenças, ressignificá-la e aí trabalhar a técnica da abundância, de prosperidade. Então, assim, é trazer esses 3 pilares do mundo que é masculino para mulheres. E por que o meu objetivo dentro desse meu projeto? Lógico que o meu projeto como assessoria é uma coisa que eu amo, que eu faço, mas é um projeto em paralelo que eu tenho muito bom, viu? Vontade de... Quero idealizar, já comecei a rascunhar como que vai ser, mas é trazer justamente para ter consciência, para as mulheres realmente olharem para isso como um próximo passo, se sentirem merecedoras e entenderem que elas podem. Então, realmente... Muitas desistem, né, por essa falta de merecimento, né? Acha que não são merecedoras. Você também trabalha como palestrante, né? Como que aconteceu? Na verdade, a palestra, eu já fiz algumas palestras, voltado também para o público feminino. Então, assim, fui convidada em algumas questões, era grupo de mulheres que estavam trabalhando a parte de autoconhecimento e precisava de alguém para falar sobre finanças. Recentemente também fiz uma palestra para as policiais militares, também foi bem interessante. Foi todas as policiais militares do litoral de São Paulo, que foi o Dia da Policial Feminina, onde a gente entendeu também as características, as principais questões financeiras, para trazer isso de uma forma consciente. Então, muitos dos projetos que eu sou convidada, muitas vezes é para falar com mulheres sobre crenças financeiras, que é o assunto que eu gosto bastante. E acontece que no final das contas uma coisa está ligada à outra, não tem como separar, né, o financeiro das crenças. E acho essa é muito interessante, né? Esses assuntos são bem legais de se falar. A gente sempre pede uma mensagem, né, para as pessoas que estiverem assistindo. Então, eu vou deixar um espaço aberto para você. Você pode deixar uma mensagem para os pais, você pode deixar uma mensagem para as mulheres, você pode fazer um convite para elas entrarem nesse nicho financeiro. Fica a seu critério. Você pode deixar a mensagem agora que você quiser. Então, o que eu quero trazer é que, assim, que o dinheiro é leve. Que a partir do momento que a gente traz leveza na parte financeira, a gente abre portas que a gente nem imagina. E é muito a questão de como... sobre a leveza, que eu venho falando todo o nosso podcast, é essa leveza. E saiba que, assim, com o dinheiro, em vez de olhar de uma forma ruim, ele abre portas, ele me traz a liberdade para eu poder seguir meus propósitos.
Então, assim, essa parte de merecimento, essa parte de leveza, e aí entra para toda a família. Como eu trago de uma forma leve, eu ressignifico, automaticamente meus filhos vão entender que isso é uma forma leve. E o dinheiro é importante. Então, assim, sempre que eu converso com meus filhos ainda sobre a parte de dinheiro, eu trago para eles que eles podem chegar onde eles quiserem, basta eles acreditarem neles mesmos. O que eu sempre trago é a responsabilidade que você tenha em relação ao financeiro, que é essa responsabilidade de você trazer o que você ganhar, de você gastar de uma forma consciente, não inconsciente, dentro dos teus valores. Então, para mim, o ganhar dinheiro é muito sobre eu poder ter liberdade para consumir o que é importante para o meu organismo, de eu comprar de quem eu acredito que está fazendo um bom trabalho, ou que produz um material de forma sustentável. Então, é ter essa liberdade de escolha dentro dos meus princípios. Então, e aí a gente, ressignificando tudo isso, acaba construindo não só a família, mas as pessoas, meu projeto, e acaba, trazer isso. Meu projeto é muito isso, né? Trazer isso de uma forma leve. Eu até escrevi aqui uma mensagem final, eu vou ler aqui, porque assim, eu acabei falando, mas eu vou trazer de uma forma aqui clara essa minha mensagem final. Ó. Aqui. Se eu pudesse deixar uma mensagem final, seria: pare de fugir do dinheiro. Olhe para ele com curiosidade, com amor e com presença. O dinheiro só é difícil quando a gente coloca ele no lugar errado. Quando a gente entende que ele é uma energia de troca que reflete nossos valores e escolha, tudo flui. Prosperar é sobre consciência e não sobre sorte. Cada um de nós tem o poder de reescrever a própria história financeira. Bem profundo. Mas você sabe que você falando agora, deixando a sua mensagem, me fez refletir também que a tecnologia, ela está ajudando bastante as pessoas perderem o controle, né? Porque você percebe que você comprar tudo é tão fácil, tão rápido, é tudo tanta concorrência, os produtos tão baratos, e as pessoas ficam naquela busca de comprar alguma coisa o tempo inteiro, de gastar sabe? Eu acho que essa parte também tá não vou dizer incentivando, mas influenciando de forma negativa a essa falta de consciência do que comprar, de onde comprar, quando comprar, né? Então, assim, o assessor está tendo um desafio muito grande de fazer essa limpeza consciente. Exatamente. E aí entra muito assim nas crenças. E aí você entender o porquê que você quer ter essa liberdade financeira. O seu porquê. E aí, dentro desse porquê, é trazer consciência para aquilo. Então, é gastar de forma consciente. Eu acho que quando a gente monta um planejamento, não é sobre podar tudo daquilo que você gosta. Muito pelo contrário, esse processo precisa ser leve. Então, você precisa ter prioridades, aquilo que te faz feliz. Então, em relação ao valor, para mim é importante tirar férias com a minha família. Então, nós vamos colocar isso na planilha, nós vamos se organizar. Para mim é importante organizar, preciso reformar minha casa. Nós vamos colocar aquilo dentro do projeto. E aí, trazer consciência para aquilo que eu gasto, que muitas pessoas, como você falou, hoje é muito fácil você fazer uma compra. Então, muitas vezes eu vou olhar aquilo, eu não vou comprar agora. Eu preciso realmente daquilo? Aí o outro responde, precisa. É você parar e talvez colocar no carrinho, uma dica fácil, assim, colocar realmente no carrinho, esperar 2 dias para ver se... Já passou, né? Às vezes passa. Já passou. E aí eu tenho aqui, dentro do meu projeto também, que aí vai muito dessa parte de consciência, né? Eu gosto muito de pedras. E eu acho que as pedras pequenininha e quartzo rosa. Exatamente. Que aí exatamente entra desse projeto. É você trazer o amor, a leveza e a abundância, e isso pode trabalhar juntas. Sim. E aí a consciência vai justamente nesse processo. Então, nesse processo de autoconhecimento da parte financeira, vai muito
do propósito, da consciência do gastar também. E aí, no caso da energia, né? Exatamente. A energia das pedras. A pirita é a pedra realmente que traz abundância. E o quartzo rosa é a pedra do amor, da leveza, da... Josi, antes de terminar, tem aquela pergunta da caixinha. Sim, né, sim. do Johnny, você poderia responder? Sim. A pergunta dele era referente à previdência. Previdência, né? Se no momento atual vale a pena a gente fazer uma previdência do Banco do Brasil. Isso. Então, vamos lá. Primeiro, preciso entender qual que é o objetivo para você fazer uma previdência. A previdência pode ser uma ferramenta interessante se eu pensar no longo prazo, porque a previdência é uma boa ferramenta pensando no longo prazo, porque eu tenho um incentivo fiscal. Então, na previdência privada, quanto mais tempo eu fico com valor, menos eu pago de imposto. Então, se eu ficar mais de 10 anos, de acordo com a tabela regressiva, eu vou pagar 10% de imposto de renda. Diferente de hoje, a alíquota de imposto de renda nos investimentos o máximo que eu consigo chegar é 15% em 2 anos. Então, se eu tenho um objetivo de longo prazo, a Previdência pode ser uma ferramenta interessante. Até porque a Previdência tem um outro benefício, que é a questão de sucessão. Hoje, a Previdência não passa por inventário, então eu posso definir quem são os meus beneficiários. A questão do Banco do Brasil precisa entender qual fundo que você tem no Banco do Brasil, porque geralmente os bancos tradicionais cobram uma taxa muito alta de administração para administrar essa previdência. É entender qual tipo de fundo que você está, se você está no fundo conservador, moderado ou agressivo, e entender quais as taxas, e aí você pode buscar alternativas dentro da tua estratégia usando a previdência. Entendi. Gente, nós vamos deixar aqui o contato da Josi, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Sobre educação financeira, finanças, assessoria, quiser, né? Até conhecer a empresa, entre em contato com ela, que ela vai esclarecer todas as suas dúvidas. Josi, muito obrigada. Foi uma conversa assim muito produtiva. Eu aprendi muitas dicas aí para colocar em prática lá em casa. Eu agradeço muito, de verdade. Eu que agradeço, me deixo à disposição. Para mim é um prazer. Realmente eu sigo trabalhando aquilo que eu gosto, que eu amo. Sinto que é um propósito realmente falar disso de uma forma leve, e agradeço muito a oportunidade e espero que chegue para o maior número de pessoas. E assim, já aproveitando também para falar que eu acompanho, né, o seu trabalho, e eu quero ver esse seu projeto em prática aí, brilhando. Com certeza vai dar super certo, porque hoje a mulherada está entrando no mercado de trabalho como empreendedoras, e eu creio que essa parte financeira é muito necessária, né, nesse processo de empreendedorismo. Com certeza que vai dar certo. Obrigada. Gratidão. Imagina. Gente, para terminar, vai ter hoje um bolinho aqui, Nega Maluca, da Neide Leite Doceria. Eu quero agradecer a Neide pelo carinho de sempre. Eu quero agradecer também a Cristal Água, sempre aqui conosco. E agradecer a Espaço Laser, Unidade Ferryboat, que deixou aqui um mimo para Josi. Josi, você tem um presentinho da Espaço Laser. Vou te passar os detalhes. E a gente termina mais um bate-papo, mais um cafezinho com a Dai, agradecendo a todos os nossos patrocinadores que fizeram esse momento possível. Muito obrigada, gente. A gente vai comer